a minha emoção sempre foi olhar para cá e olhar para essa gente. E aí começou tudo, né? A gente acende na cidade, então toda a sociedade circundante aplaude e se identifica, porque não é Machadinha que é negra em Quissamã. Quissamã é negra. Eu lembro que a mídia da região nos chamou de locomotiva cultural do Norte Fluminense. Eu acho que em algum momento alguém ia enxergar o valor e a importância das coisas aqui. Eu não vou achar que eu seria a única pessoa que veria beleza nisso, né? Mas eu sou muito... Eu sempre fui muito sensível, sabe, a essas coisas não sei, foi natural amar Machadinha para mim. Parece que eu tenho alguma coisa aqui que eu não sei. Machadinha passa a ser o portal de entrada para a atividade turística. O galo e o pinto, o galo e o pinto, o dorme no puleiro, mas o galo cochilou, e o pinto cantou primeiro, mas o galo cochilou, e o pinto cantou primeiro. Bem-vindos à nossa live. Antes de começar, eu quero falar o quanto eu estou feliz, né, de estar aqui com vocês enfim, estou feliz e um pouquinho preocupada, né? Porque é muita coisa para falar, muito assunto, e eu falo muito e vamos lá, eu sou a moderadora, mas vocês vão me botar de volta no trilho quando eu sair, tá? Eu queria lamentar que a gente não vai ter a participação do mestre Leandro Firmino, lá do João da Machadinha, e nem do meu amigo Rogério Dochossi, que é lá de Miracema, né? Que seriam jongueiros, né, mestres jongueiros, né, como Giovana e como Alexandre, né, que não puderam participar por questões de técnica, de não terem ponto bom, de não ter sinal bom de internet, e não seria possível sustentá-los aqui. Né? Eu quero agradecer aqui, né, apresentar também a vocês, o meu amigo Ricardo Moreno de Mello, né, que eu conheci lá em Machadinho. Tudo bom, Ricardo? Obrigada. Essa moça, piso bonito, né? A Eliana Castro Alves, que é uma doutora, socióloga, num nome enorme que eu não consegui falar ainda, né? Eu queria o professor Horácio de Campos, um grande incentivador, um grande mestre, de dar coragem, né? De tentar fazer sobreviver coisas tão queridas, tão preciosas, mas que são tão postas à margem, né, de tudo. E é o Marcelo, né? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Boa tarde. Vou apresentar melhor aqui o Marcelo. Eu vim morar em Quissamã no ano de 2000, né? E em 2003 eu comecei a ter participações, né, nas questões de cultura popular na Machadinha, né? Que é na Fazenda Machadinha, até então Fazenda Machadinha, que ela guarda um relicário, né, do patrimônio imaterial da cidade de Quissamã, né, não só da cidade de Quissamã, mas sem nenhuma sombra de dúvida, do próprio Brasil, da história brasileira, né, dentro das questões de cultura popular e africanidades, né. Machadinha hoje é tido como comunidade quilombola, dentro de uma compreensão muito contemporânea do que seja isso hoje, né. Então, comecei a trabalhar por lá, com alguns erros, com alguns acertos, mas sempre com muito amor, nas questões, né, sobretudo, de manifestações e de produção, né, dos grupos, né, que quando cheguei lá nem existiam mais, né. Começo a minha história lá com o Raiz do Sabor, né, que eu tive muita sorte, porque eu fui numa brincadeira, e essa brincadeira se tornou muito séria, né, e essa brincadeira nos trouxe a evidência a comunidade da Machadinha, né, e que isso foi
com isso, a gente conseguiu ter um ajuste da ótica, né, do poder público da época sobre as questões, né, da gente lá daquele lugar. E eu acredito que a cultura, ela é construtora de pontes nesse processo, né? A gente ouviu uma vez uma pessoa falar que o passado nunca vai dar, o futuro nunca vai dar troco para o passado, mas o passado pode dar subsídio para que a gente faça um presente melhor. Eu vou perguntar aqui um jongólogo, deixa eu escolher um jongólogo, que é a Eliana. Eliana, fala para mim o que é o jongo e como ele chegou ao Brasil. Eu vou começar a minha fala. Antes de tudo, também acho uma pena, né, o Leandro não está aqui representando o Jongo de Machadinha, porque a gente fala das memórias da comunidade e a gente fica com aquela expectativa de que a comunidade esteja presente. Afinal de contas, quem narra a história é a comunidade, né? Então, não me sinto assim tão legitimada, assim, apesar de ter feito meu estudo na comunidade quilombola de Machadinha, a falar sobre as memórias da comunidade. Mas, enfim, estamos aqui. Bom, o jongo é uma manifestação artístico-cultural afro-brasileira e é de matriz afro-brasileira, né? Então, foi criada, assim, é uma manifestação cultural que acaba sendo criada no bojo do colonialismo. Então, durante o Brasil colonial, o Brasil império, o jongo ele passou a ser produzido. Então, como ele foi produzido? A partir desse contexto histórico, ele acaba encerrando na prática cultural muito desse dinamismo social da época, né? Então, por isso que a gente encontra no jongo letras, assim, algumas letras mais antigas da época da escravidão, a gente encontra letras que falam metaforicamente de algumas situações, né, de conflito em alguns momentos, ou dinamismos mesmo da própria forma de estar naquele contexto, né? E aí o jongo de Machadinha, ele tem várias fases, né? Porque até o jongo é uma coisa viva, então a comunidade Machadinha ainda cria pontes de jongo, e todos os pontos de jongo que são criados, de certa forma, refletem um pouco um contexto sócio-histórico, um contexto político, né? De acordo com a emergência dessas memórias que são subalternizadas nessa memória da escravidão. Então, a partir do jongo, a memória da escravidão, ela toma o espaço público. E a memória, quando a gente fala de memória, a gente não está falando de uma coisa estanque, cristalizada, algo que está no passado. A memória é uma coisa construída, né, processualmente, socialmente construída e dinâmica, viva. Então, a gente reconstitui e reconstrói a nossa memória a partir do presente e também a partir do que a gente deseja para o futuro. Então, o jongo, na comunidade quilombola Machadinha, reflete bastante a luta quilombola também, a partir do momento que eles começam a produzir essa identidade quilombola, que é uma identidade política. E aí, nesse momento, a memória da escravidão, a partir do jongo, toma uma outra dimensão, toma uma outra conjuntura socioespacial, né, a partir da vivência da comunidade e das suas lutas. A gente sabe que o jongo, o caxambu, o tambor, como era chamado em Machadinha, né, a gente sabe que são da mesma família de danças circulares de umbigada, né? A modificação do nome tambor para jongo, né? Porque jongo se tornou um nome genérico, né? Da coisa, né? Dessa insurgência, né? Do jongo no cenário mais atual, né? Porque o jongo ele vem com essa força, né? De conscientização, do olhar sobre si mesmo, né? Então, eu acho que essa fala que você teve de falar da coisa da politização, né, através do jongo, dessas manifestações, eu acho que isso foi um dos maiores ganhos para todas as comunidades, né, que de alguma forma ascenderam ou passaram a existir enquanto atores políticos, né, dentro da promoção do jongo, né, mesmo a gente sabendo que, por exemplo, o jongo de Machadinha, como foi alguns
outros, né, do Sudeste, ele se torna, na verdade, hoje, vamos dizer, até são grupos de recreação, né, porque ele tem um hiato, né, na Machadinha eu observei isso, tem um hiato do pai para filho, e você tem uma transmissão dessa manifestação, dessa cultura, desse conhecimento, de avô para neto, né? Então, você corta uma geração, e aí você tem um processo de escolarização, porque a gente criou oficinas para que isso fosse feito, né? Então, você já tem uma estrutura modificada, não só o nome, né? Não só o nome, né? Até porque esse nome se torna pela toda a força que vem o jongo da serrinha, né? Irradiadora desse movimento, dessa força toda, né? Que ganha, que toma o cenário, né? Que quebra que quebra preconceito, que cria outros, né? E a gente tem toda essa dinâmica de devir, essa palavra bonita, eu aprendi até com você, Ricardo, né? O devir cultural, né? Isso você me colocou para pensar, né? Então, nessa hora eu peço a fala do Marcelo, né? Que é lá de Miracema, e Miracema lá é chamado de Caxambu, né? E a estrutura é um pouco diferente, né? Tinha a dona Maria Aparecida Ratinho, acho que faleceu já, se não me falha a memória, era vó do Rogério, né? Que é um moço de muita força, né? De uma revolta saudável, né? Isso que eu noto nele. Então, eu gostaria que você assim, comentasse como que era a coisa do Caxambu em Miracema, nessa região do Norte Fluminense, né? Noroeste já, e o que é hoje, né? Qual é o cenário, qual é o caminho que eles têm hoje para andar dentro de Miracema? Sim. Aparecida, ela foi... Nós conhecemos o Caxambu graças à Aparecida. Foi através dela que o Caxambu chegou até os dias atuais. A Aparecida foi a última remanescente dos grandes grupos que existiram aqui no passado. E ela conviveu com todos esses mestres, e quando eu assumi, na década de 80, a diretoria de cultura do município, nós começamos a fazer um levantamento, identificando as manifestações. E aí eu cheguei na Aparecida, me indicaram Aparecida. E eu descobri que lá não tinha só o Caxambu, lá era um centro cultural vivo, porque eram diversas manifestações que ela desenvolvia, a família muito grande, todas as filhas participavam, todos os netos, tanto que foi passado para o Rogério. Ela faleceu, completando aí tirando a sua dúvida, a Aparecida infelizmente faleceu. Mas teve esse cuidado e essa oportunidade de passar para o Rogério, né? Teve continuidade, o Caxambu aqui teve continuidade por conta disso. Então, era uma manifestação assim, muito tímida, lá em cima, na parte alta da cidade. A gente não tinha conhecimento, eu não sabia o que era Caxambu, nunca tinha ouvido falar em Caxambu. Minha mãe comentava muito que na época dela de criança existia, eu tinha até o local próprio, que é onde hoje foi construída a prefeitura, era um largo onde montava circo, touradas, e aconteciam as rodas de Caxambu. Apesar do Caxambu ter estado muito presente, nessa época, né, década de 70 e 80, já ninguém conhecia, já não se falava mais do Caxambu, só os antigos. E aí eu fui perguntar, saber da Aparecida, por quê, o que era muito comum até na época da política. Os dois partidos, os grandes partidos, PSD e UDN, cada um tinha um grupo de Caxambu, era o que animava os comícios, né? Havia até, inclusive, uma rivalidade muito grande, uma disputa, e coisas passaram até engraçadas. Estou ouvindo vocês falando, mas olha, dá uma vontade assim de retomar as coisas, esses estudos. Não que eu tenha
interrompido, né? Mas Uhum. eu estou um pouco afastado. Bom, também tem a pandemia no meio, essas coisas todas. Mas ouvindo o Marcelo aí, dá uma vontade de ir em Miracema, de conhecer essas pessoas. Eu Bom, conheci lá as pessoas. Eu tive esse Conheceu, prazer. né? Forte, muito Que forte. bom. Poxa, olha, eu também quero, assim, como a Eliana, lamentar essa ausência, né? Eu acho que essa ausência desse pessoal que a gente tanto admira, né? Que é tão importante para tudo que a gente faz, né? São eles que nos ensinam, de certa maneira. A gente retribui a eles uma elaboração que a gente faz, a gente tenta se somar a eles em lutas que eles têm muitas para travar, né? Agora mais ainda. Mas essa ausência é sempre um sintoma, né? Eles têm um sinal ruim, tem um sinal ruim porque tem todo um conjunto de coisas em torno sociais que faz com que eles não detenham esses recursos, né? E é justamente isso que a gente quer que seja superado, né? Que a gente quer que eles possam, como a gente, ter acesso, né? Mas, enfim, é uma luta que a gente vai demorar muitos anos ainda, né? Mas, enfim, não é por isso que a gente vai deixar de lutá-la, né? A gente sempre perrengando, né? Quantas exclusões, né? Sempre perrengando, escravidão, né? Essa é uma coisa que o Marcelo falou, aliás, são duas coisas, assim, já nessa pequena parte do que ele falou que me chamou a atenção. Essa coisa das memórias, que elas são como que rompidas em algum momento, mas elas não morrem, né? Essas práticas, a sucessão histórica dela, nessa linha de perpetuação da prática, elas sofrem determinadas, como é que se ranhuras, assim, um esgarçamento, acho que é a palavra, né? Mas ela retoma, né? E ela vai retomar sempre de uma outra forma. Quando eu estava defendendo a minha dissertação, né, que eu tenho 2 momentos em Machadinho assim de pesquisa, né? Um momento em 2005, mais ou menos, eu estava num mestrado na área de etnomusicologia. Sim. E, na sequência... Nossa primeira briga, não foi? Nossa primeira briga, não foi? Foi nossa única briga, Darlene. Foi nossa única. Acho que eu me lembro até hoje, mas falo. Eu lembro também. Contei muito essa história. E o desfecho é ainda melhor, que depois tudo ficou bem, né? Né? Mas até amiguinho. Até aquela briga ali foi muito instrutiva. Você diz que foi para você, mas para mim também foi, né? Enfim, isso é outro assunto. A gente podia fazer uma live sobre isso depois. O repensar é sempre importante, né? Muito. É isso que né? nos dá esse sentido de superação, né? Mas, enfim, esses 2 momentos que eu estive em Machadinha, um pesquisando diretamente a música, né? O tambor que virou jongo, né? Como o Darlene já mencionou. E, no outro momento, já era uma outra pesquisa em torno do processo de quilombolização, né? Como que essa consciência de quilombo estava aparecendo e como estava sendo performado. Então, foi um estudo que envolvia memória, performance, né, de como que aquela coisa estava tanto nas jovens lideranças que estavam surgindo ali, que, aliás, é uma pena demais que Giovana não esteja aqui, né? Linda, neta de cheiro, maravilhosa. E que a própria Giovana tem uma conversa que eu tive com ela sobre essa coisa desses pequenos rompimentos da tradição e as retomadas, né? Eu estava lá num evento em Machadinha, num evento de pesquisadores, não sei o quê, tinha gente da UERJ, gente não sei o quê. E aí eu disse uma frase, a Giovana tomou para ela a frase, porque realmente expressa tão bem o que ela representa hoje lá, e que tem a ver com isso que o Marcelo estava falando, que são essas, assim, eu chamo de erraticidades da tradição, né? Porque ela vem no processo, ela não vem numa linha, ela vem cambaleando, ela vem gingando, né? Ela some vida, ali, né? depois... É vivo, né? O processo ela vivo, vem na né? vida, é vivo. E vivo. aí a frase dizia assim, olha que frase boa, a frase de um historiador, né? Que ele dizia assim, o que os filhos querem esquecer, os netos querem lembrar. O que os filhos querem esquecer, os netos querem lembrar. E isso, quando a Giovana ouviu eu falar isso, ela depois veio falar comigo, pediu uma autorização para fazer uma camiseta com essa frase. Eu falei, olha, a frase nem é minha,
é de um historiador, mas eu tenho certeza que ele ia adorar que você fizesse isso, porque eu acho que cai bem demais em você isso, né? Então, isso tem a ver com essa coisa que o Marcelo estava falando, né? Desses processos eu estou chamando de esgarçamento da tradição, e depois, como ela, através de agentes, né, exógenos, assim, como foi Darlene e Machadinha, o interesse que Marcelo, como gestor público, tem nisso, e vai lá. E essas coisas, parece que uma outra frase, uma outra palavra que eu ouvi na minha banca, que era latência, né? A professora Maria Laura Viveiro de Castro disse isso para mim, né? Que essas coisas existem, elas continuam existindo em estado de latência, né? Que foi, aliás, o que a Cheiro me disse no primeiro encontro que eu tive com a Cheiro, em 2004, lá 2005. Eu perguntei para ela assim: Cheiro, mas ainda tem jongo tambor aqui? Ah, tem. Eu falei: e quando foi que teve? Aí eu achei que as minhas perguntas ingênuas também, né? Mas desde quando, assim, quando é que teve a última aquilo? E já faz uma raça de tempo, aí, uns 30 anos. Quando eu cheguei lá fazia 30 anos que tinha um registro do último jongo e já sob encomenda, entende? Então, você tem, né, um trânsito diferente. Mas então, aí eu vou contar para o Horácio, folclorista, né, nosso Câmara Cascudo campista, que lutou muito, ele Horácio com o Hélio Cordeiro, uma turma boa ali, pelejou muito, né, pelo pessoal do tambor, né, de Campos, né, numa cena muito mais, vou falar, muito mais encolhida do que na própria Machadinha ou de qualquer outra comunidade ou qualquer outro grupo ativo de jongo ou caxambu ou tambor que eu tenha conhecido. Eu acho que foi a cena mais encolhida que eu vi, tanto em número de pessoas como em encolhimento mesmo dos próprios praticantes, né, da coisa do esmagamento, né, social sobre essas pessoas. Me corrija se eu estiver errada, eu não sei como é que anda, nem sei se ainda existe qualquer célula ainda em Campos, né, mas eu queria muito que você falasse isso para a gente, né, como é que estão as coisas em Campos, na questão do jongo. Bom, um abraço para cada um dos participantes, né, dessa live. É um prazer imenso que aqui me encontro. E veja só, para apenas fazer uma pequena intervenção, né, quando se fala que o jongo surge no Brasil com relação à questão da colonização. Não é que não tivesse sido a questão da colonização, né? Mas, veja só, o jongo surge exatamente no bojo, né, da maior mancha, né, que existe exatamente na história do Brasil, que foi a questão da escravidão negra no Brasil, né? Então, nós não podemos precisar se essas coisas vieram a partir do século XVI, final, na segunda metade do século XVI, ou se ela se manifesta, né, até mesmo antes da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, quando se proíbe, né, o tráfico escravo no Brasil, né? Mas, no entanto, sim, eu gostaria só de deixar clara a ideia de que essas coisas, né, se o sistema que era coronelinista, neocoronelinista, enfim, a questão do sistema, né, o sistema de produção capitalista no Brasil, não me importa muito o que deve ter acontecido, mas o que se lamenta, né, de um lado, né, mas que se reconhece como forma importante de cultura a vinda dessas criaturas para o Brasil, né, é exatamente isso. Mostrar que isso veio no seio, no bojo, né, da pior marca, né, da história do Brasil, que é exatamente a questão da escravatura, né? E esse é um processo entre nós, acredito. Quer dizer, eu caminho por Machadinha antes, né, de Quissamã ser uma cidade livre, né, desde antes, quando ele era exatamente um distrito de Macaé, né? Então, eu ando para aquela região desse tempo todo. Ou seja, tanto de um lado da Lagoa Feia como do outro lado da Lagoa Feia, eu estou sempre presente, porque eu sempre fui um repórter, né, na Folha da Manhã durante 30 anos, trabalhando exatamente em quê? Trabalhando na descoberta dessas coisas importantes, né, desses substratos, às vezes, perdidos e adormecidos. Seus registros foram muito importantes e são até hoje, né? Pois é, mas é interessante, né? Inclusive, eu tenho um artigo sobre a questão de Machadinha e Quissamã,
colocando em evidência, né, exatamente o quê? A primeira pessoa que eu conheci em Machadinha foi a Babalaô, a Dona Cheiro, né, que eu conheci lá, né, e que elas tinham exatamente o quê? Tinha um terreiro em Machadinha que desenvolvia um trabalho muito interessante e tinha como patrono exatamente o quê? O personagem místico ou mítico, né, com a relação à questão da cidade, de um modo geral, que é a figura de Oxóssi, né? Enfim, a figura de Oxóssi é uma figura interessante. Eu falei com ele assim, Armando, meu filho, ele é muito meu amigo, né? Eu falei assim, Armando, vamos ver se a gente consegue, né? Falei também com a Alexandra, no sentido que a gente fizesse o seguinte, que no memorial de Machadinha tivesse um espaço reservado para as imagens da Dona Cheiro, que muitos anos depois veio a falecer, né? E aí, por uma questão de... Não, porque ela faleceu agora recentemente. Não, Dona Cheiro faleceu recentemente. Não, eu fui ao enterro dela. Desculpa, mas uns 3 anos, talvez. 2 anos. Mais. Pois é, então veja só. Com 29 quilos. Veja, o que importa, né? O que importa é que eu penso que para tratar de questões referentes à cultura popular em Machadinha, e sobretudo ali como um núcleo, né, que vai irradiar todo esse processo de cultura popular, de essa questão tão sociológica, tão antropológica na história da região, não de Machadinha, mas da região como um todo, que seria interessante montar ali, né, ou seja, botar um museu, com referência até mesmo para salvaguardar as imagens, né, de Dona Cheiro. Até porque... Eu não sei onde se encontram, né? Porque Quissamã tem uma cena muito etnocêntrica, né, da história do povo de lá, né? Então, eu sinto falta, né? Inclusive no próprio memorial, que eu sempre fui um pouco contra a criação daquele memorial, não pela questão de ser um memorial, mas porque ele toma espaço, sem pedir licença, do que era o centro comunitário da comunidade, e que isso encolhe a cena, a autonomia, a coisa mais livre da própria comunidade, né? Quando se transforma e cria-se aquele espaço, né? Que em dado momento a comunidade não se percebe mais ali. Que eu acho importante todo e qualquer espaço de memória criado, não é essa a crítica que eu tenho, mas como se dá os processos da coisa em cima, sabe, do que já é. Então, assim, há alguns respeitos, né, que a gente tem que ter. Você até me desculpa tá falando essa questão que você puxou, mas eu acho que qualquer espaço que se diga de memória, mas que ele, nessa hora de criação, encolha a memória já existente, ela tem que ser questionada, né? Mas, então, vamos esfriar um pouco o debate e vamos chamar o vídeo. Veja só, eu só gostaria de concluir meu pensamento a respeito do assunto, até porque eu não respondi o que você me perguntou, né? Sim. Entre outras coisas, deixar clara a ideia de que a minha participação, o meu pedido com relação à questão da memória de Machadinha, a partir da figura de Oxóssi, né, a figura do caçador, não seria exatamente uma questão religiosa, não seria exatamente isso, seria exatamente em questões culturais. Mas o projeto não foi à frente por um motivo simples, né? Por quê? Porque isso ia bater de frente exatamente com o quê? Com um grupo, né, religioso hegemônico, evangélico, que está atuando, inclusive, dentro de Machadinha, de uma forma espúria, né? E, de repente, as coisas acabaram não tendo exatamente uma consequência. Eu cansei de falar isso não só com Dona Cheiro, mas com o mestre Darcy, que também faleceu agora recentemente, que era exatamente um ogã fantástico, né? E aí a gente não conseguiu exatamente fazer isso. Mas eu sinto ainda a falta disso. Quer dizer, a memória de Dona Cheiro, do mestre Darcy, é exatamente uma memória que deveria ser preservada dentro do espaço quilombola hoje, né? Deveria estar ali. Com certeza. Você está correto. Não está por uma forma discriminatória, né? Eu vou convidar todos, depois do clipe que a gente vai assistir agora, que é lindo,
que foi um apanhado geral de imagens e sons bacanas da Machadinha, a gente continua esse debate, né? Uma coisa tão pertinente, que é a coisa da satanização de tudo que é belo e tudo que é cultura popular e de tudo que é de matriz afro-brasileira, né? Parece que é uma coisa complicada. A gente continua depois do nosso clipe. Uma grande discriminação, tá, com relação exatamente à figura, né, afro-brasileira, a origem afro-brasileira. Olha só, o que eles estão cantando. Acabar. Que veio pra ensinar, Que dê a proteção pra pra jangueiro novo, o jogo não se acabar. o jogo não se acabar. Você ouviu? Que dê a proteção pra jogueiro novo. O jogo não se acabar. Outra vez jogueiro velho, que veio pra ensinar. Que dê a proteção pra jogueiro novo. O jogo não se acabar. Pro jogo não se acabar. Pro jogo não se acabar. Que dê a proteção pra jogueiro novo, o jogo não se acabar. Pro jogo não se acabar. Pro jogo não se acabar. Que dê a proteção pra jogueiro novo, o jogo não se acabar. O Saravá jogueiro velho. Que veio pra ensinar, Que dê a proteção pra jogueiro novo. Pro jogo não se acabar. o Saravá jogueiro velho, que veio pra ensinar, que dê a proteção pra jogueiro novo, pro jogo não se acabar, pro jogo não se acabar, pro jogo não se acabar. Que dê proteção pra jogueiro novo. Pro jogo não se acabar. Agora eu vou chamar aqui para a gente assistir, né? A gente viu aí uma apresentação do tambor que a gente fez lá na Machadinha, né? Que já estão o jongueiro velho, né? O jongueiro novo pedindo licença do jongueiro velho para o jongo não se acabar, né? E aí a gente fez um registro muito bacana, a gente pediu umas releituras de alguns jongos com alguns músicos convidados, né? E tem uma releitura de um medley, né? Vamos dizer assim, do jongo da Machadinha com um sanfoneiro, um musicista muito bom, que é o Laz, e eu vou pedir para vocês prestarem atenção na interpretação dele, né? Que foi bem delicada. Meu nome é Laz, sou sanfoneiro e pianista. Sou filho de sueco com uma baiana. Darlene me convidou para interpretar esse jongo da Fazenda Machadinha, que fica em Quissamã. Encontrei 3 velas acesas no Morro da Piedade. Quem manda mulher é mulher não se faz vontade. Encontrei 3 velas acesas no Morro da Piedade. Quem manda mulher é mulher não se faz vontade. Pá rolou, caiu, lá na mata ninguém viu. Pá rolou, caiu, lá na mata ninguém viu. Eu me chamo Puledo, pato levanta perfuma que cheira mulher. Eu me chamo Puledo, pato levanta perfuma que cheira mulher. Pá rolou, caiu, lá na mata ninguém viu. Pá rolou, caiu, lá na mata ninguém viu. Eu me chamo Puledo, pato levanta perfuma que cheira mulher. Eu me chamo Puledo, pato levanta perfuma que cheira mulher.
Olha, tambor não morre, não é por Nossa Senhora da Conceição. Olha, tambor não morre, não é por Nossa Senhora da Conceição. Olha, tambor não morre, não é por Nossa Senhora da Conceição. Olha, tambor não morre, é por Nossa Senhora da Conceição. Finaliza aí, né? Olha, tambor morre, não morre não, é por Nossa Senhora da Conceição, né? Então, esse ponto que cantava era Cheiro, com Manuel Goraúna, que foi o primeiro que partiu. Então, nessa hora você vê tanto do sincretismo, né? Porque já clama por Nossa Senhora, né? Como ele já aí está anunciando, né? A agonia do jongo, né? Do tambor de Machadinho, do tambor de Quissamã, porque o tambor não era de Machadinho. Hoje é uma cena de Machadinho, mas o tambor era de toda Quissamã. Acredito que com o desmonte das fazendas, da coisa da usina, da produção do açúcar, né, as pessoas foram migrando para outros bairros ou para outras cidades e mais a pressão, né, das questões religiosas, racistas, preconceituosas, né? Então, nesse jongo você já vê um clamor, uma preocupação, né, sobre o desaparecimento, né? E ela nessa hora ela clama, né, a Nossa Senhora, né, e promete, né, meio que jura que por Nossa Senhora da Conceição o tambor há de resistir, né? Então a gente tem essas questões todas, né? E agora eu vou pedir para vocês escutarem também outra participação de um músico que foi feito com muito carinho, né? Nessa a gente procurou homenagear toda a questão, não só do jongo da Serrinha, que é um jongo que eles cantam de forma muito bonita, dentro da espetacularização que eles promovem disso, mas ele canta também a coisa toda do Vale do Paraíba, né, que nas águas desse rio, né, correu muito sangue, muita dor, muita esperança, né, e promove esse trânsito, né, do jongo, né, por várias cidades, né, que vem lá do café e vai descendo para o açúcar, né, não Quissamã, que o Paraíba não passa por Quissamã, mas vai até Campos, né. Então vamos escutar o Carriço, que é um violonista e flautista aqui. Meu nome é Júnior Carriço, do Arraial do Cabo, e vou cantar esse jongo para você. Vapor berrou, piuí, piuí. Vapor berrou no Paraíba, chora eu, vovó. Fumaça dele na madureira, e chora eu. Vapor berrou, piuí, piuí. Vapor berrou no Paraíba, chora eu, vovó. Fumaça dele na madureira, e chora eu. Oh, ire, 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 ire. 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 Quando eu entro no jongo e começo a cantar, logo na minha vozinha começo a lembrar. Toca, minha gente, esse jogo que eu quero escutar. Nesse balanço gostoso eu vou me acabar. Vapor berrou, piuí, piuí. Vapor berrou no Paraíba, chora eu, vovó. Fumaça dele na madureira, e chora eu. Vapor berrou, piuí, piuí. Vapor berrou no Paraíba, e chora eu, vovó. Fumaça dele na madureira, e chora eu. Vapor berrou, piuí, piuí. Oh, ire, 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 ire. Oh, ire, 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 ire.
Machado! Viva a cultura popular! Então, Machado, né? Então, nesse Machado eu puxo uma pergunta sobre as ritualizações, né, do jongo, né, das formas, das estruturas, né, de quando o jongueiro entra, que aquece o tambor na fogueira, que pede licença, que se benze, né, que tem toda aquela ritualização que eu observo que é uma coisa também que vai se perdendo, né, porque já mesmo dentro das pessoas do jongo, dos grupos, né, já uma certa poda interna pela pressão pentecostal, né, da coisa evangélica. Então, eu noto já algum encolhimento nos rituais, no próprio fechamento do ponto Machado, eu observo que já não é mais uma regra, né? A gente gravou alguns momentos desses, mas isso é uma preocupação também, né? Porque tem aquela música, né, que não me altere o samba tanto assim, né? A gente até entende os trânsitos, o hibridismo, as questões de transformação, de ir, de devir, e de se manter, sobretudo, mas quando isso é uma coisa que a gente vê que é uma intromissão não de manutenção ou reconstrução ou adaptação cultural, mas sim de uma poda dentro das questões religiosas, né? Porque a gente sabe que o jongo ele é profano, ele não é sagrado, mas ele transita dentro dessas questões dos terreiros de umbanda, de candomblé, né? Essas coisas todas hoje estão demonizadas, né? E naturalizadas como coisas do capeta ou essas coisas tristes, né? Então a gente vê tanto um achatamento moral deles, né? Porque como não necessariamente um jongueiro não é candomblecista ou umbandista, não necessariamente, mas eu vejo que quando ele não é, ele tem, eu digo, uma segurança menor, porque ele não tem a pedra da fé para se segurar, então ele é mais suscetível à intromissão do neopentecostalismo, nem sei falar essa palavra, que eu acho tão feia, mas enfim. E aí eu vou pedir agora umas imagens bacanas que a gente registrou, para vocês olharem e a gente comentar, que aí a gente volta àquele gancho das questões do encolhimento, né, da cena jongueira, da cena dessas coisas de cultura popular, não só do jongo, mas do próprio fado, né, que eles falam, fulano era bom, mas agora ele virou crente. Agora o pastor disse que isso é do cão, isso é do capeta, isso aqui, né? E, ao mesmo tempo, eu puxo a situação de que, em Machadinha, a pessoa responsável, que é uma pessoa até muito bacana, muito, muito bonita, que é a Dalma, ela é evangélica, e ela cuida do jongo mirim, né? Do chamado jongo mirim, e da contação de história dentro do memorial, que acha ela uma pessoa ótima, né? Maravilhosa em muitos momentos, mas me preocupa a condição dela de evangélica, né, tomando a frente de coisas assim que são tão opostas à fé dela, né, não por preconceito meu ou qualquer coisa, mas eu acho que isso é uma preocupação pertinente, sim. Então, vamos ver lá os registros dos rituais, das ritualizações de abertura de roda de jongo, e aí o gancho eu vou passar para Ricardo, tá, Ricardo? Para você puxar essa fala comigo sobre a pressão evangélica e a ameaça de encolhimento da cena cultural brasileira sobre essas questões. Embaixo tá pegando, embaixo, eu botei um graveto aqui, ó. Como é que tá assim, acabando com tudo? Não quer mais não. Embaixo tá vindo acabando com o meu. Bota mais pra mais. Senhor, quando comer. Embaixo tá pegando, embaixo, eu botei um graveto aqui, ó. Como é que tá assim, acabando com tudo? Não quer mais não. Embaixo tá vindo acabando com o meu mundo aí.
A gente saiu um pouco com a não participação dos jongueiros, a gente saiu um pouco do que seria essa live, mas eu acredito que esse assunto que a gente está tentando tratar, né, que é delicado, que é complicado, seja muito relevante, seja muito importante, talvez hoje seja uma coisa, assim, a ser combatida. Né, Ricardo? Sim, sem dúvida. Só que os tipos de combate são diversos, né? Tem várias... Eu estou na linha de frente. Olha, no meu trabalho Sem vacina. No meu trabalho recente do doutorado, né, que foi sobre esse processo, essa performance da quilombolização do grupo de Machadinha, eu toco diretamente nessa questão, conto várias histórias interessantíssimas sobre isso aí. Quem tiver curiosidade sobre uma reflexão sobre Machadinha em torno dessa questão, eu tenho lá. Aqui vai dar só para pincelar, porque enfim, somos até para pincelar, eu vou pedir para a gente pincelar mais rápido, porque está acabando o tempo, e eu acho que é tanto assunto, tanto conhecimento. Não, pois é. Tanta dúvida e tanto... Né? Essa é, sem dúvida, uma questão de tensionamento muito forte, né? No caso de Machadinha, existe uma questão que eu acompanhei, que é dentro, inclusive, da própria casa do mestre Leandro, né? Conversei muito com o Leandro sobre isso, conversei também com a filha dele, a Kathleen, que por conta de um tio, irmão do Leandro, que é pastor de uma igreja ali próxima, a irmã do Leandro também e ela foi proibida, ela chegou a ser punida, porque ela fez uma encenação de jongo dentro da escola a pedido do professor. Então a gente vê a dramaticidade disso tudo, né? Tem uma coisa só que eu não queria perder essa oportunidade de falar para o professor Orávio, né? E também para você, Darlene, as imagens da Cheiro, elas estão com o Cosminho, que é uma das pessoas que tenciona pelo outro lado, né? O Cosminho, junto com o Antônio lá, né? Eles são duas pessoas que tensionam para o retorno de práticas de terreiro, só que é muito difícil para eles ali, porque a demonização é intensa, e o jongo está na linha de frente. Dalma, inclusive, eu analiso o caso Dalma também nessa dobradiça aí, né? E que ela tenta ser neutra, né? Mas eu acredito que a pressão é muito grande, né? É muito grande, inclusive do pastor dela. Ela me contou isso, mas ela se mantém firme. Ela me parece assim, ela se mantém firme, faz um bom trabalho, de fato. Entendo a sua preocupação, Darlene, claro, porque a gente está vendo os espaços serem ocupados por um tipo de perspectiva. Então, pelo pouco tempo, eu só diria isso, que é uma questão muito séria e, no meu trabalho, eu analiso com mais profundidade isso. Eu agradeço, e agora eu queria a opinião do Orávio, né, que é tão preocupado com isso também, né, Orávio? Acredito que isso também determinou o sumiço da cena de jongo, de tambor, né, em Campos. Esse processo, Darlene, não começou agora, ele já começou há muitos anos, né? Há sim, muitos anos que começou. Sim, e aí, já está vendo só o que é. Então, essa chegada do neopentecostalismo dentro de Machadinha, me parece que isso foi uma revolução grandiosa, e que houve exatamente o quê? Né? A permissão dessas pessoas, no sentido que elas chegassem ali, né? Naquele momento. Mas Dona Cheiro era exatamente o quê? Uma resistência importante nesse sentido, né? Quer dizer, o problema de hoje não é só a questão das imagens, mas a memória, simplesmente a memória, né, de uma questão religiosa. Citaria, por exemplo, o seguinte: você disse para mim, você disse agora aí, né, que o jongo, por exemplo, é profano. Eu digo o seguinte, veja só, entre o profano e o sagrado há um passo apenas, né? Até porque os tambores de jongo eram batidos exatamente com as batidas das religiões de origem africana. As mãos do Pogã eram as mesmas mãos. Então, eu não sei exatamente onde começa o profano, onde
determina o sagrado, né? Até porque, se eles não são oposição, né, um não pode viver sem o outro. Quer dizer, enfim, é só para imaginar que essa questão, que eu acho que o jongo é tão sagrado quanto, né? Por quê? Porque ele é exatamente o quê? É um entretenimento que se processa a partir de quê? De uma celebração religiosa, né? Em função da consagração dos orixás, essas coisas que são tão próprias, né? São próprias. Eu penso que a questão do evangelismo, né? Ali dentro é exatamente o quê? É uma invasão espúria, né? É alguma coisa, eu não sei exatamente. Eu penso que isso pode ser a construção do fim de todo o processo cultural da região. Eu também. Então, eu vou pedir licença um pouquinho para a gente ver o clipe do pianista, também que ele fez ele é autoria dele, ele fez uma homenagem ao jongo, né, de São José, e depois eu vou falar um pouco com a Helena e com o Marcelo. Olá, eu sou o Marcos Nimi-Richter e fui convidado, o que me deixou muito honrado, para falar sobre a minha experiência com jongo. Eu vou resumir um pouco, porque é uma história comprida, mas eu deixei esse livro aqui, um livro CD, para ilustrar. Eu ouvia falar do jongo como músico, né? Sempre fui músico desde pequeno, profissional desde os 13 anos, e ouvia falar do jongo como ancestral do samba, né? Como aquela cultura que veio da África, com os primeiros africanos que vieram com a escravatura e tudo isso. Mas eu não tinha visto nenhuma manifestação real. Até que um dia, já na época da internet, né, já na virada do milênio, eis que eu recebo um e-mail do jongo do Quilombo de São José, me convidando para uma festa, que aconteceria em maio, todo mês de maio, era uma festa anual, num sábado de lua cheia, para comemorar a abolição da escravatura. Acontecia num quilombo que existe, né, ainda existe, lá na cidade de Valença, ali perto de Conservatória. Eu já queria conhecer Conservatória, resolvi ir, aluguei uma pousada, fui lá conhecer e fiquei encantado com a recepção que eu tive. Feijoada de graça, celebração, música, dança, festa, uma coisa lindíssima, uma natureza lindíssima. E a partir daí eu fiquei muito tocado, voltei para a pousada e compus ali mesmo uma música, comecei a compor ali mesmo. Eu tinha levado um caderninho de música, compus, depois voltei para casa e terminei. Vim a saber da existência de outros jongos que eu não sabia, até aqui no Rio mesmo, em Madureira, ali na Serrinha, né, o jongo da Serrinha. Depois vim a saber da existência do jongo de Quissamã, né, de Machadinha. E depois de lá o jongo nunca mais saiu da minha vida, né? Eu queria demonstrar aqui a minha gratidão por essa forma de música, de cultura, de dança, e mostrar um pouquinho para vocês então do que essa inspiração resultou. Esse é o jongo de São José. Ele tem que imaginar a percussão, né? Eu fiz ele imaginando que fosse tocado com percussão, bateria, contrabaixo, eu no piano, eventualmente alguém cantando, fiz uma letra também. Mas para eu não me enrolar muito aqui, já que eu vou ter que fazer a percussão aqui na voz, eu vou abrir mão da letra, né? Então seria baseado naquela batida do jongo mesmo tradicional, que foi o que ficou marcado, né? Aqueles tambores. E aquela dança. Aí, um desafia o outro, os casais, né? Aí chega outro, aí o outro sai, chega outra sai, em volta da fogueira, bem isso aqui mesmo. E aí eu fiquei imaginando. Aí veio isso na minha cabeça. Primeira frase já é: de São José.
lua do amanhã, João de São José, pai de Ogundana. Aí a segunda parte, um pouquinho diferente. Jogo de São José, pai de Ogundana, noite de amor e fé, vem e me toma. É isso, enfim, livre para improvisações, criatividades espontâneas, danças. Mas essa é a herança que eu recebi dos quilombolas, dos ancestrais, naquela noite. Muito obrigado. Vida longa e eterna ao João. Obrigado, Marcos. Agradeço ao Marcos. Eu que agradeço ao Carriço, agradeço o Lazi. A gente recebeu esse presente, essa música autoral inédita que ele deu de presente para a gente, né? Eu vou pedir que a Eliana fale um pouco, bem rápido, porque eu até peço desculpa porque o nosso tempo estourou. Acho que o tempo é sempre curto e o assunto é sempre longo, né? Então, Eliana, eu queria que você falasse um pouquinhozinho sobre essas questões, né, do pentecostalismo versus cultura popular brasileira. Estive na comunidade quilombola, né, fazendo o meu campo de pesquisa, essas questões elas já vinham no discurso, né, mas não foi exatamente o meu foco, o meu objeto naquela época, então eu não cheguei a problematizar isso a ponto de trazer algo aqui para vocês dessa realidade, mas já existia, assim, de certa forma, uma repressão, né, a cultura afro-brasileira de uma forma geral, como em todo o Brasil, né, então a gente tem que pensar que Machadinho é um microcosmos que reflete a desvalorização da cultura afro-brasileira de uma forma geral, e aí esses movimentos neopentecostais, eles vêm adicionando essa ideia de uma religião eurocentrada, que é mais valorizada do que as religiões de matriz africana, né. Daí eu vou fazer uma pequena observação, né, que eu concordo com o Ricardo, a dar uma, assim, pelo menos durante a minha pesquisa, mostrou uma vontade de memória, né, muito interessante, e ela, inclusive, no período que eu estive lá, ela mostrou uma capacidade muito interessante, muito inventiva, de reverter esses mecanismos de colonialidade na própria produção do memorial, né? Porque eu concordo com você, Darlene, né? Que a forma como aquele memorial foi construído refletiu um pouco a dimensão da colonialidade do poder. E a Dalma, costurando suas próprias memórias, aquela memória local, ela, de certa forma, taticamente e politicamente, ela reverte essa lógica da construção do memorial. E ela tem pela própria história de vida dela, né? Ela tem um compromisso muito grande com a função social do jongo, né? Aí está mostrando aí o livro que vai ser lançado daqui a um mês, né? Que é o meu livro a partir da minha tese de doutorado. Essa capa foi a comunidade que escolheu, na figura do Vaguinho, e esse livro eu vou levantar alguns debates sobre a questão da memória cultural do jongo, né, junto a alguns processos de construção da identidade quilombola, que é uma identidade política, e como que a comunidade, ela utiliza taticamente o próprio processo de produção da memória, né, a partir da trajetória do jongo, como uma instrumentação da luta, né, usando a memória do jongo como um instrumento de luta para conquistas dos direitos da comunidade
E falo também de conflitos de memória que ocorrem a partir da revalorização e a partir também do, entre aspas, resgate cultural do jongo na comunidade quilombola, né, que também teve uma iniciativa do poder público local, e aí a questão do conflito de memória, né, da comunidade quilombola, a memória da escravidão na comunidade quilombola e uma memória da elite açucareira de Quissamã, que continuou sendo oficializada por determinados mecanismos de instrumentalização, né? Até Sim. na produção do memorial. Assim, resumidamente... eu agradeço e ressalto, né? Eu acho que Dalma realmente tem uma força interior muito grande para não ceder à pressão e continuar correta dentro do papel dela lá, né? E aí eu quero falar com o Marcelo, muito obrigada, viu, Eliana? Adorei te conhecer, e falar com o Marcelo sobre o nosso caxambu lá de Miracema, tão lindo, tão rico e tão forte, né? Eu sempre achei muito forte, eu sempre me emocionei com o Rogério, né? O Rogério é uma força da natureza, né? E a avó era uma entidade, eu acho. Sim. A Aparecida contava que a causa principal do caxambu ter desaparecido das festas juninas né, dos outros, da vida cultural da cidade, foi a religião católica. Foi porque diz ela que quando o padre tradicionalista veio para Miracema na década de 70, que ele não permitiu mais que tivesse apresentação do caxambu nas festas religiosas católicas, né? Porque ele fazia parte do calendário caxambu, tanto que os antigos todos, você conversa com as pessoas na faixa etária de 60 anos, todos têm recordação, lembram do caxambu durante as festas de junho, né? As festas dos Três Santos, Santo Antônio, São João e São Pedro, a presença constante do caxambu. E ela atribuía isso, que ela foi proibida, ela frequentava a igreja, ela foi proibida de frequentar a igreja, e aí o caxambu ficou restrito na casa dela. Ela fazia apresentação lá na comunidade, na porta da casa dela, né? É um processo bem diferente, né? É um processo pois é. Não por ser a igreja católica, porque ela sempre, aqui e lá, e sempre, né? Tem algo contra, mas eu digo assim, você fala que ela... pentecostais, foi difícil, Pádua, né? Esse nome horroroso. Isso ocorreu com Pádua, né? Com o caxambu da Dona Sebastiana. Ele tinha uma praça, né? Tinha um cruzeiro, que é onde eles faziam a apresentação do caxambu, e tinha uma data certa lá, era dia de São Benedito, que era a festa, e a coroação da festa o término era com a apresentação do caxambu nesse cruzeiro na Beira-Rio, e que virou uma praça da Bíblia. Eu acompanhei esse processo, né, dos evangélicos, aí teve um vereador que era evangélico, e aí transferiram o cruzeiro para uma outra área mais distante, né, e perdeu um pouco Eu acho que era o Cascão, na época, que tomava conta lá de Pádua, né? Foi uma coisa... Agora é o Nico, né? Agora é Nico, né? Mestre Nico, né? Mestre Nico. E o Rogério agora não é mais Rogério de Oxóssi. De Oxóssi, né? Então. Rogério agora está na religião católica. Mas todo católico é um bom macumbeiro lá escondido, né? Eles dividiram, uma tia dele ficou tocando o centro e ele ficou com o caxambu, com o João. Sim. Gente, eu vou agradecer muito e eu gostaria muito de ter mais tempo para ouvir Horácio, o Ricardo, a Eliana, você, Marcelo. Eu fico muito grata com a participação de vocês, com o conhecimento de vocês e com a militância, né? Porque a gente milita, né? Sobretudo a gente milita por essas questões,
a gente milita pela questão da preservação, do fortalecimento, né, dos resgates de cultura popular, até porque ele nos fortalece, para mim, é a minha identidade nacional, esse Brasil mestiço, esse Brasil do povo, esse Brasil rico, né, que rompe qualquer esfera de regionalismo, né, e eu acho que a nossa militância ajuda a diminuir a coisa do viralatismo no cenário cultural brasileiro, né? Eu acho que é isso, muito obrigado, e salve cultura popular brasileira, salve Machadinha, Campos, Miracema, salve o pessoal aí da academia, e eu agradeço mais uma vez, e esse papo rende muito, né? Mas, infelizmente, o tempo urge. Muito obrigada, e agora a gente vai ver os clipes, eu convido você a assistir com a gente os clipes, né, de edição que a gente fez. Obrigada. Que dê a proteção pra jongueiro novo, o jogo não se acabar. O saravá jongueiro velho, que veio pra ensinar. Que dê a proteção pra jongueiro novo, o jogo não se acabar. Pro jogo não se acabar. Proteção pra jogueiro novo, o jogo não se acabar. O saravá jongueiro velho, que veio pra ensinar. Que dê a proteção pra jongueiro novo, o jogo não se acabar. Pro jogo não se acabar. Pro jogo não se acabar. Que dê a proteção pra jongueiro novo, o jogo não se acabar. Pro jogo não se acabar. Que dê proteção pra jongueiro novo, pro jogo não se acabar. O saravá jongueiro velho, que veio pra ensinar. Que dê a proteção pra jongueiro novo, pro jogo não se acabar. O saravá jongueiro velho, que veio pra ensinar. Que dê a proteção pra jongueiro novo, pro jogo não se acabar. Pro jogo não se acabar. Pro jogo não se acabar. Que dê a proteção pra jongueiro novo, pro jogo não se acabar. Que dê a proteção pra jongueiro novo, pro jogo não se acabar. O saravá jongueiro velho, que veio pra ensinar. Que dê a proteção pra jongueiro novo, pro jogo não se acabar. Pro jogo não se acabar. Pro jogo não se acabar. Que dê a proteção pra jongueiro novo, pro jogo não se acabar. Eu não sou milho que me soca no pilão todo dia, busque bubu, todo dia, busque bubu. Eu não sou daqui, sou de lá, quem não tem canoa passa mal, chega no meio do rio, toma pau. Eu não sou milho que me soca no pilão todo dia, todo dia. Eu não sou daqui, sou de lá, quem não tem canoa passa mal, chega no meio do rio, toma pau. Bora. Eu não sou milho que me soca no pilão todo dia, todo dia. Eu não sou daqui, sou de lá, quem não tem canoa passa mal, chega no meio do rio, toma pau. Eu não sou milho que me soca no pilão todo dia, puxa bumbum, todo dia, puxa bumbum. Eu não sou daqui, sou de lá, quem não tem canoa passa mal, chega no meio do rio, toma pau. Eu não sou milho que
galo e o pinto. O galo e o pinto. Foram dormir no puleiro. Mas o galo cochilou. E o pinto cantou primeiro. Mas o galo cochilou. E o pinto cantou primeiro. Foram dormir no puleiro. Foram dormir no puleiro. Mas o galo cochilou. E o pinto cantou primeiro. Mas o galo cochilou. E o pinto cantou primeiro. Cochilou. E o pinto cantou primeiro. Foi o galo e o pinto. Foram dormir no puleiro. Mas o galo cochilou. E o pinto cantou primeiro. Mas o galo cochilou. E o pinto cantou primeiro. Mas o galo cochilou. Cundê, eu não tô pra fazer roça, pra boi dos outros comer. Cundê, eu não tô pra fazer roça, pra boi dos outros comer. Cundê, eu não tô pra fazer roça, pra boi dos outros comer. Pra fazer roça, pra pôr os outros comer. Eu tô pra fazer roça, pra pôr os outros comer. Eu tô pra fazer roça, pra pôr os outros comer. Eu tô pra fazer roça, pra pôr os outros comer. Vou subir no pé de jambo para ver se tá maduro. Eu vou subir no pé de jambo Para ver se tá maduro. Você quer, eu também quero. Vamos dividir no meio. Você quer, eu também quero. Vamos dividir no meio. Eu vou subir no pé de jambo para ver se tá maduro. Vou subir no pé de jambo para ver se tá maduro. Você quer, eu também quero. Vamos dividir no meio. Você quer, eu também quero. Vamos dividir no meio. Eu vou subir no pé de jambo para ver se tá maduro. Eu vou subir no pé de jambo para ver se tá maduro. Você quer, eu também quero. Vamos dividir no meio. Você quer, eu também quero. Vamos dividir no meio. Eu vou subir no pé de jambo para ver se tá maduro. Vou subir no pé de jambo para ver se tá maduro. Você quer, eu também quero. Vamos dividir no meio. Você quer, eu também quero. Vamos dividir no meio. Você quer, eu também quero. Vamos dividir no meio. No pé de jambo Para ver se tá maduro. Você quer, eu também quero. Para ver se tá maduro. Eu vou subir no pé
capiou, Lelê nasceu de Né. Você capiou, Lelê nasceu de Né. A tumba pegou fogo, Defunto chamou no pé. a tumba pegou fogo, Defunto chamou no pé. Você capiou, Lelê nasceu de Né. você capiou, Lelê nasceu de Né. a tumba pegou fogo, defunto chamou no pé. A tumba pegou fogo, defunto chamou no pé. Você capiou, Lelê nasceu de Né. você capiou, Lelê nasceu de Né. A tumba pegou fogo, defunto chamou no pé. a tumba pegou fogo, defunto chamou no pé. Você capiou, Lelê nasceu de Né. você capiou, Lelê nasceu de Né. A tumba pegou fogo, defunto chamou no pé. a tumba pegou fogo, Defunto chamou no pé. Lelê nasceu de Né. Lelê nasceu de Né. pegou fogo, defunto chamou no pé. A tumba pegou fogo, defunto chamou no pé. Lelê nasceu de Né. Lelê nasceu de Né. Pegou fogo, defunto chamou no pé. A tumba pegou fogo, defunto chamou no pé. Lelê nasceu de Né. Lelê nasceu de Né. A tumba pegou fogo, defunto chamou no pé. Lelê nasceu de Né. Lelê nasceu de Né. A tumba pegou fogo, defunto chamou no pé. A tumba pegou fogo, Defunto chamou no pé. Lelê nasceu de Né. Lelê nasceu de Né. a tumba pegou fogo, defunto chamou no pé. A tumba pegou fogo, defunto chamou no pé. Oi, Catatumba pegou fogo, Defunto chamou no pé. oi, Catatumba pegou fogo, Defunto chamou no pé. e Machado. Olha o Paulo caiu, olha o Paulo caiu. Eu me chamo é puleiro de pato, Balança perfuma que cheira mulato. eu me chamo é puleiro de pato. Balança perfuma que cheira mulato. Olha o Paulo caiu, olha o Paulo caiu. Eu me chamo é puleiro de pato, Balança perfuma que cheira mulato. eu me chamo é puleiro de pato. Nada perfuma que cheira. Olha o Paulo caiu, olha o Paulo eu me chamo é puleiro de pato, lança perfume que cheira. Eu me chamo é puleiro de pato, lança perfume que cheira. Olha o Paulo eu me chamo é puleiro de pato, lança perfume que cheira. Eu me chamo é puleiro de pato, lança perfume que cheira. Olha o Paulo olha o Paulo puleiro de pato, Balança perfuma que cheira mulato. olha o Paulo Olha na mata ninguém viu. olha o Paulo Olha na mata ninguém viu. Eu me chamo é puleiro de pato. Balança perfuma que cheira mulato. Eu me chamo é puleiro de pato. Balança perfuma que cheira mulato. acende a fogueira, seu moço. A fumaça subiu. Toque o tambor pra mim. A casa grande já caiu. Acende a fogueira, seu moço. A fumaça subiu. Toque o tambor pra mim. A casa grande já caiu. Acende a fogueira, seu moço. A fumaça subiu. Toque o tambor pra mim. A casa grande já caiu. Acende a fogueira, seu moço. A fumaça subiu. Toque o tambor pra mim. A casa grande já caiu. Acende a fogueira, seu moço. Fumaça subiu. Toque o tambor pra mim. A casa grande já caiu. Acende a fogueira, seu moço. A fumaça subiu. Toque o
Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre nasceu Jesus. Ave Maria, que cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre nasceu Jesus. Quando o galo canta, Ave, Ave, Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre nasceu Jesus. Ave Maria, que cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre nasceu Jesus. Quando o galo canta, Ave, Ave Maria. Quando o galo canta, a se levanta. Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita mulheres, e nosso ventre nasceu Jesus. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita mulheres, e nosso ventre nasceu Jesus. Quando o galo canta, a se levanta. Ave, Ave, Ave Maria. Quando o galo canta, a se levanta. Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita mulheres, e nosso ventre nasceu Jesus. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita mulheres, e nosso ventre nasceu Jesus. Machado. Ô mamãe, eu tenho pena. Ô mamãe, eu tenho pena. Ô mamãe, eu tenho dó. Ô mamãe, eu tenho pena. Ô mamãe, eu tenho dó. É de ver o galo preto apanhar do Carijó. Mas é de ver o galo preto apanhar do Carijó. Ô mamãe, eu tenho pena. Ô mamãe, eu tenho pena. É de ver o galo preto apanhar do Carijó. É de ver o galo preto apanhar do Carijó. Ô mamãe, eu tenho pena. 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 É de ver o galo preto apanhar do Carijó. É de ver o galo preto apanhar do Carijó. Ô mamãe, eu tenho pena. Ô mamãe, eu tenho pena. Ô mamãe, eu tenho dó. É de ver o galo preto apanhar do Carijó. É de ver o galo preto apanhar do Carijó. Ô mamãe, eu tenho pena. Ô mamãe, eu tenho dó. Ô mamãe, eu tenho pena. Ô mamãe, eu tenho dó. É de ver o galo preto apanhar do Carijó. É de ver o galo preto apanhar do Carijó. Ô mamãe, eu tenho pena. Ô mamãe, eu tenho dó. Ô mamãe, eu tenho pena. Ô mamãe, eu tenho dó. É de ver o galo preto apanhar do Carijó. É de ver o galo preto apanhar do Carijó. Ô mamãe, eu tenho pena. Ô mamãe, eu tenho dó. Ô mamãe, eu tenho pena. Ô mamãe, eu tenho dó. É de ver o galo preto apanhar do Carijó. É de ver o galo preto apanhar do Carijó. É de ver o galo preto apanhar do Carijó. Mas é de ver o galo preto apanhar do Carijó. E Deus dê a proteção pra jongueiro novo, O jogo não se acabar. pois saravá jongueiro velho, Que veio pra ensinar. que Deus dê a proteção pra Pra jongueiro novo, o jogo não se acabar. o jogo não se acabar. O jogo não se acabar. Que Deus dê a proteção pra jongueiro novo, O jogo não se acabar. O saravá jongueiro velho. Que veio pra ensinar. que Deus dê a proteção pra jongueiro novo, O jogo não se acabar. pro jogo não se acabar, pro jogo não se acabar. Que Deus dê a proteção pra jongueiro novo. O jogo não se acabar. Pro jogo não se acabar, Pro jogo não se acabar. Que Deus dê a proteção pra jongueiro novo. Pro jogo não se acabar. O saravá jongueiro velho. Que veio pra ensinar. que Deus dê a proteção pra jongueiro novo, pro jogo não se acabar.